já, ok? Dia 25 de fevereiro, aula de processamento, nossa terceira aula, começando a gravar hoje. Bom dia mais uma vez, para ficar gravado. Então esse que está na tela, pessoal, é o meu acesso ao SIGA, que vocês devem ter alguma coisinha diferente, né, no acesso de vocês, mas eu consegui aqui já colocar, tá, a ideia inicial do planejamento de toda a nossa disciplina, tá bom? Então, hoje tirei um tempinho para trabalhar nisso, logo pela manhã, dei uma conferida no conteúdo. Não consegui fazer, eu tenho a impressão que nos outros períodos eu conseguia puxar tudo de uma vez, a formatação do período anterior, mas não tenho absoluta certeza se foi em função dessa questão do semestre virtual, semestre online. Eu tive que fazer tudo de novo, então gastei um tempinho aqui, mas enfim, vocês devem estar recebendo já esse acesso com o conteúdo das nossas aulas, e esses links aqui em PDF ou JPG constituem então uma boa parte de tudo que eu estou apresentando durante a disciplina para vocês, tá? Aquele quadro inicial da cadeia processamento primário, secundário e terciário da BINSE. Essa aula de geração de produtos de madeira, eu coloquei aqui na data do dia 2, tá? Esses arquivos todos, me deixem dar uma pequena explicação. Esses arquivos todos que eu carreguei no SIGA, eu acho que vocês pegaram a época do quiosque ainda, né? Vocês trabalhavam com quiosque? Antes de ter o SIGA, tinha o que a gente chamava de quiosque, né? Sim. Bom dia, Marja. Então a gente, no quiosque, o sistema era um pouco diferente. A gente tinha um espaço para deixar todo o material da aula, não necessariamente vinculado a um tema específico, tá? Então eu tenho coisas aqui que eu distribuí, por exemplo, esse quadro da cadeia da BINSE mesmo. Vocês acompanhem meu mouse. Esse quadro, ele é vinculado a várias aulas, né? Várias vezes eu vou me referir a ele. Então tem alguns materiais que estão distribuídos aí, ó, nas aulas, que vão compor, na verdade, subsídios para várias temáticas que a gente vai discutir, tá bom? Mas os materiais mais importantes estão aí. E no SIGA, eu até vi hoje, eu não sei se é novo, um linkzinho lá. Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês que aqui no... Não sei se... Acho que vocês não têm esse acesso aqui do porta arquivos. Tá vendo isso daqui, ó? Associar um vídeo. Eu não tenho absoluta certeza, mas eu acho que isso aqui é novo, porque eu nunca consegui pôr os vídeos aqui dentro. Ou então era um problema do tamanho do arquivo, tá bom? Mas hoje, com a ferramenta que eu vou mostrar logo agora, daqui a pouquinho, a gente tem condição de compartilhar vídeos, sim, pelo meu canal do YouTube, que é uma coisa que eu aprendi a fazer. Tá bom? Olha, então deixa eu mostrar então outra coisa aqui para vocês. Essa daqui é a minha gestão do que eu estou entendendo, aprendendo a mexer, do meu canal no YouTube, tá bom, pessoal? Estão acompanhando aí? Bom dia, Mirielle. Então aqui, olha, esse canal é o seguinte, ele é o canal do PPG-CAF, do programa de pós-graduação, porque eu tenho colocado aqui no canal muita coisa, tá vendo? Então, principalmente as aulas da pós-graduação e da graduação. Então, como eu estou aprendendo um pouco a mexer ainda, eu até queria consertar isso, porque eu tenho um acesso pessoal no YouTube, tenho um acesso do programa de pós-graduação. Como é uma coisa pessoal e profissional, eu preferi pôr as aulas todas nesse canal mais profissional que tem o nome de PPG-CAF, tá bom? Não estranhe, mas as aulas da graduação vão estar aqui também.
E esse acesso, explicando um pouquinho para vocês, porque eu também estou aprendendo, ele é um acesso pago que eu estou pagando, o meu dinheiro. Acho que é R$ 9 por mês, alguma coisa assim. Mas tem tudo da pós-graduação e da graduação. Então o link eu já pus aqui no nosso grupo, Processamento Mecânico da Madeira 2021. Então esse link aqui, vamos ver se está funcionando. Esse link aqui do canal vai abrir. Vai abrir? Vai abrir. Tá, vai abrir isso daqui. Bom, pessoal, as nossas aulas desse período 2020.1, que na verdade é 2021, vão aparecer sempre aqui, ó, tá? São as últimas, ó. Então essa aqui foi o nosso primeiro bate-papo do dia. Aqui ficou um pouco ruim porque o dia tá aqui no finzinho, tá vendo? Dia 11 de fevereiro, tá? Essa daqui é a aula da semana passada, dia 18 de fevereiro. E a aula de hoje eu já estou gravando, vai estar logo mais no canal também. Se vocês repararem, aqui eu ainda deixei disponível, estou pensando se eu apago isso ou se eu deixo, mas tem aqui, olha, algumas apresentações. Isso aqui foi a apresentação final de alguns trabalhos. Lá no final do período 2020.5, foi o período passado, aqui tem outras apresentações, foram as duas aulas finais, galerinha apresentando. Olha só para vocês terem uma ideia que legal que foi aqui a apresentação, tá? Essa é a apresentação da segunda prova, depois eu vou explicar tudo isso melhor para vocês. Mas teve gente que caprichou muito, olha, fez mídia e tal. Então, eu acho que eu vou deixando por enquanto lá, tá bom? Para vocês terem uma ideia também, ó, tudo isso que está aqui para baixo são as aulas das 3 disciplinas que eu ministro, 2 na graduação, 1 na pós-graduação. Tá tudo gravado aqui. Isso é bom para quem fala que a gente não está trabalhando, tá? Olha tudo que a gente fez aqui o período passado, deve ter aqui umas 30, 40 aulas, talvez gravadas, tá bom? Tudo registrado. Isso é bacana. Tudo no meu canal. Bom, para vocês acharem as aulas de vocês, é isso daqui, ó. Aula Processamento Mecânico da Madeira, aula 1, aula 2 e a data. Tem a data aqui, tá? Quando clicar aqui, vai ter a data aqui, ó. 11 de fevereiro de 2021. Bom, galerinha, é o seguinte. Opa, deixa eu parar aqui. A partir de agora, então, estamos... Tá bom? Então, ó, fica tudo gravado no YouTube, inclusive o bate-papo, vê lá o que vocês colocam aí, tá bom? E assim a gente vai conseguir dar uma organizada hoje, então, tanto no SIGA, para quem está chegando agora, como no nosso canal do YouTube para gravação das nossas aulas, ok? Uma coisa, pessoal, bom, essa história do SIGA eu estou caprichando o máximo que eu posso, mas assim, às vezes, vou ter uma reunião, vamos terminar a aula mais cedo, feriado, sei lá, caiu a internet da Rural, isso é comum de acontecer. Então isso daqui é a nossa meta, tá bom? E mais uma coisa também que deu um probleminha, no SIGA a gente precisa obrigatoriamente marcar a data das provas, tá bom? Eu coloquei lá as provas, mas as provas a gente vai combinar, talvez não seja exatamente naquela data. Daí o pessoal fica perguntando, professor, hoje vai ter prova? Vai ter prova? Tudo pelo grupo. Não, pessoal, a prova vai ser a semana que vem, conforme a gente combinou na aula, então tem algum ajuste também. Tá bom? Ok? Vamos dar andamento, então eu vou tentar hoje dar uma acelerada. Estou ali com outro computador ligado com a reunião, estou gravando também a reunião da pós-graduação. Enfim, a gente se vira nos 30. Então vou fechar aqui o meu SIGA. O canal de YouTube tá lá, pessoal, mais uma vez, ó que bonitinho.
aprendi. O link que eu pus para vocês no grupo já é esse link aqui dos vídeos, tá? Então, mais uma vez, fica aqui, ó, a aula e a data aqui no finalzinho, tá bom? Parar de compartilhar minha tela. Voltamos para a nossa aula. E fechar minha outra tela. Bom, tudo bem? Agora que o Samuel chegou, a gente pode começar a aula. Samuel foi o último a chegar? Tá, Samuel, depois você pega lá, tá tudo gravado, já expliquei aqui, canal do YouTube, siga a. Estamos engrenando aqui o nosso período 2020.1, que na verdade é 2021. Bom, pessoal, vamos lá. Vou ficar olhando um pouco para cima, porque eu tô com a tela de cima aqui, com a apresentação da aula, e a tela de baixo tem outras coisas rolando aqui. A gente tratou então na semana passada, e vamos passar um pouco mais rápido hoje, porém não menos detalhado, a evolução de produtos de madeira ao longo do tempo, ao longo do aprimoramento que a gente teve de equipamentos e possibilidades. Então a gente falou, só um rápido resumo, nós tratamos aí da madeira serrada, madeira sólida, madeira maciça, que ainda hoje remete a produtos de ótima qualidade. Aquela história lá, essa mesa, essa porta é de madeira maciça e etc. Falamos um pouco do mercado de algumas décadas atrás, já 20, 30, talvez 40 anos, quando os equipamentos foram sendo desenvolvidos. Então, isso que eu queria que vocês entendessem. Essas gerações de produtos de madeira, elas foram se desenvolvendo e sendo possíveis, na verdade, em função da possibilidade de uso de transformações ou da manufatura de certas transformações que os equipamentos foram possibilitando. Então, por exemplo, a gente só teve o compensado entrando no mercado, hoje é um produto importantíssimo, quando a gente conseguiu transformar a madeira em lâminas fininhas. E isso a gente precisou desenvolver um equipamento para isso, um torno laminador, a gente vai ver mais para frente. E assim foi, o aglomerado também. O aglomerado a gente precisou transformar a madeira em pequenas partículas que depois foram coladas. Então é todo um desenvolvimento de técnicas, de equipamentos, de processo, até de adesivos também para madeira, que foram desenvolvendo. E assim vai, tá bom? Na aula passada acho que a gente chegou a falar dessa terceira geração, que é uma geração muito atual. Essa que está em verde aí para vocês é uma geração muito atual. São várias siglas, a gente vai ver aplicações, produtos, etc. Não sei se todo mundo já ouviu falar, começando a usar minhas ferramentas aqui, de madeira termorretificada, do inglês é a thermowood, a madeira térmica, tá? É um processo, é um produto onde a madeira ela é esquentada, tá? Aquecida a alta temperatura por um período curto de tempo, onde a gente tem uma transformação química da lignina, passa por um processo de plasticização. E a madeira termorretificada, ela é um material, compõe um material que possui características de retração e contração, é o que a gente chama de instabilidade dimensional, muito melhores, tá? A termorretificação é um processo que melhora muito a questão da madeira absorver água, de se movimentar, rachar, empenar. A gente vai ver daqui a pouquinho. E vamos falar também do início de uma quarta geração que é supernova. Então, acabei de ver, né? Nem lembrava, mas a semana passada eu coloquei para vocês um link lá, de uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos
tempos, aí vi duas coisas muito legais que eu vou tratar e vou mostrar. A gente pode parar, ver vídeo, compartilhar a tela de internet. Estou mais habilidoso aqui também nas coisas. Mas não sei se todo mundo viu, cliquem lá. A madeira hoje está sendo matéria-prima para uma espécie de vidro de madeira. Uma placa transparente de madeira. Fantástico. E outra coisa que eu vi recentemente, muito legal também, vou pôr o link para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou pôr na minha tela de baixo aqui e vou jogar no WhatsApp. É o que a gente chama de wood welding. Então, quem tiver com o WhatsApp aí aberto, é um processo de... Esse videozinho aqui é bem legal. É um processo de soldagem de madeira. Então, tem algumas coisas em escala de laboratório. Hoje, estou jogando no WhatsApp para vocês. Uma técnica de soldar madeira sem nenhum adesivo. Quando eu dou print, fica a tela toda aqui. Deem uma olhada, é uma coisa fantástica, gente. Vocês imaginem soldar madeira sem adesivo nenhum. É um processo de fricção rápida e de pressão que a madeira é unida uma peça com outra sem a necessidade de adesivo. Como se fosse um metal mesmo, soldar madeira. Acabei de jogar no YouTube para vocês. Quem que me mandou a mensagem aqui? Ainda não estou no grupo. Não reconheci. É a Marjorie? Marjorie, será que eu consigo aqui rapidamente? Não, já te coloco. Tá bom, deixa acabar a aula. Tá registrado aqui. Não vou me atrapalhar também. Muita operação ao mesmo tempo. Hoje tá engraçado aqui. Vocês me virem aqui. Eu tô com 2 computadores e 3 telas, tudo ao mesmo tempo. 2 telas aqui dando aula e um computador ali fazendo a gravação da reunião da pós-graduação. Mas vamos lá, a gente está melhorando, estou ficando mais habilidoso. Bom, então vamos ao que interessa. Esse monte de siglas, né? A maioria são siglas do inglês que traduzem o nome do produto em função de algumas características. Eu gosto de entender essas traduções, né? Então, aí alguém falou que já sabe, já viu, já conhece. Eu lembro, alguém falou isso na aula passada. MDF. Então, o MDF é o Medium Density Fiberboard, ou é o painel de fibras de média densidade. O HDF é o High Density Fiberboard. É o painel de fibras de alta densidade. O MLC é uma tradução meio aportuguesada, meio não, é uma tradução de uma sigla que é a madeira laminada colada. A gente vai ver, material super bacana aí no mercado internacional. Bom, e aí vai, eu vou mostrando as fotos, a gente vai falar de cada um. Vou falar todos, a gente vai vendo as fotos, vou falar de cada um. Bom, o MDF, pessoal, já é um sucesso na produção nacional. Acho que eu falei disso já. Vi isso, tirei foto com o celular outro dia, precisava até baixar. Tem 2 produtos que as lojas têm feito tem feito propaganda, que é o MDF e o MDP. Não sei se alguns de vocês já viram, mas hoje tem lá, esse móvel é 100% em MDF, esse móvel é 100% em MDP. Então, são estratégias mercadológicas dos produtos de madeira que tem uma razão de ser. Sabe o que aconteceu? A gente tem até hoje um preconceito vinculado ao uso de alguns painéis, entre eles o compensado, né? O aglomerado. Então, o aglomerado é ainda um produto com muito preconceito no mercado. Aquela história, olhar um produto e falar, puta, isso aí é tudo de aglomerado, né? Então ninguém quer. E aí o aglomerado, já falei para vocês, ele teve uma transformação de nome.
algum desenvolvimento tecnológico, que as indústrias dizem que não é a mesma coisa, porém, você pegar dois pedaços, um do antigo aglomerado, um do que eles chamam de MDP, que é o Medium Density Particle Board, ou seja, o painel de partícula de média densidade, vão ser materiais muito parecidos. Mas vamos lá, falando aqui do MDF que está aí na tela de vocês, é a chapa de média densidade. Então, ela já não é um produto inovador. A gente teve muita pesquisa, tese de doutorado, dissertação de mestrado, muita gente trabalhando com MDF no Brasil. Hoje o Brasil é um grande produtor e ele faz tudo isso daqui. Olha, o MDF pode ser suporte de móveis, de pisos, de esquadrias, portas, janelas, móveis pré-fabricados. Então é um produto super versátil. Quando a gente pega o MDF e densifica uma chapa de MDF, a gente aumenta a densidade. Existe uma variável importante na área de painéis, de produtos derivados de madeira, que é a densificação, né? Então, isso quem passa para vocês com mais detalhes é o professor Edivar, naquela disciplina, né, de industrialização de produtos florestais, que ele detalha formação das chapas, processo, como é que elas são produzidas. O Edivar teve toda uma história aí na pós-graduação dele, de publicações e pesquisas, orientações na área de painéis de madeira, né? Então, os painéis de madeira, o Edivar é especialista, ele vai falar melhor disso. O que é essa variável da densificação, ou que a gente chama, na verdade, eu estou lembrando agora aqui, fator de compactação. Fator de compactação. O fator de compactação é assim: quando a gente produz um painel, um produto derivado da madeira, nós partimos, obviamente, de uma madeira, né, de uma espécie madeireira, da matéria-prima madeira, que vai ser transformada, prensada, colada para fazer, para a gente obter um painel, uma chapa que seja mais fácil de trabalhar, né? Então é muito mais fácil de trabalhar uma chapa do que trabalhar peças de madeira maciça. Então, o que é, só para resumir, o fator de compactação, que tem a ver com isso que a gente vai falar agora do HDF, que é um painel de alta densidade. Sempre, ou o indicado, a meta, o objetivo, quando a gente faz um painel, um dos objetivos é a gente compactar a madeira, a gente densificar a madeira, ou seja, a matéria-prima de um painel, ela tem sempre densidade menor do que o painel produzido. Então, por exemplo, o MDF de eucalipto tem uma densidade maior do que o próprio eucalipto, tá? O compensado de pinos tem uma densidade maior do que o próprio pinus, tá? Então, isso, para a gente entender, é o que a gente chama de fator de compactação, é o quanto ele ganha de densidade quando a gente realiza a transformação de uma peça de madeira em um painel, um produto que a gente chama muitas vezes de produto derivado da madeira. Tudo bem? Já vou começar a fazer umas perguntinhas para não ficar tão maçante também. Bom, HDF, então, em outras palavras, ele é um MDF mais denso, tá? Então, já viram isso daqui, pessoal? Deixa eu usar minhas ferramentas. A foto não tá lá, essas coisas, né? Mas hoje existe aqui muita loja de shopping center. Talvez alguém tenha em casa, já tenha visto o que a gente chama de carpete de madeira. Já viram isso? Uma pena, eu tenho amostra. Tudo que a gente vai ver aqui, tenho amostras lá no laboratório. Fica esse débito meu com vocês aí, mostrar tudo isso. Já viu, Carla, que você está digitando? Já viu o que a gente chama de carpete de madeira? Tá?
É uma pequena chapinha, né? Uma peça que dá para fazer piso de madeira. Então eu estou mostrando aqui o piso. Mas ele tem que ter uma densidade razoável para aguentar, né? O piso, o que o piso precisa ter? O que a gente chama de dureza, né? A dureza da madeira é mais ou menos relacionada à densidade, mas não é a mesma coisa. Então o piso ele tem que aguentar o pisoteio, né? Nós, salto alto, sapato, ele tem que aguentar o arraste de móveis, então móveis sendo arrastados em cima do piso. O piso tem que suportar talvez quedas de algum material. Caiu o celular no chão, pô, fez um buraco no piso, então não pode, né? Então ele tem que ter uma dureza superficial. Por isso que o HDF é o indicado para fazer esses carpetes de madeira. Bom, o que vocês acham, pessoal? O que é melhor, o HDF ou o piso de madeira maciça, que a gente chama ainda de assoalho ou tábua corrida? Vamos lá, começar a fazer umas perguntinhas, vai, para ficar mais, para melhorar a interação. Quem arrisca aí? Se perguntassem assim, o que você prefere, fazer um piso de assoalho, de jatobá, ou um carpete de madeira de HDF? Carlos. Assoalho de jatobá ou HDF de eucalipto, carpete de madeira? O que você escolhe para pôr na sua sala? Assoalho de jatobá ou um carpete de madeira de HDF de eucalipto? Eu não tenho nem dúvida o que eu escolheria. O que vocês escolheriam? Carlos, escolheria o HDF, seja mais válido? O que você acha, Esther? Assoalho de jatobá ou HDF? Eu acho, enquanto vocês respondem aí, eu acho que eu não falei isso ainda, tá? Mas gravem o que eu vou falar agora. Se vocês querem me dar uma boa resposta, na maioria das perguntas que eu vou fazer, vocês respondam assim, ó, que nem eu vou pôr no chat. Tá bom? Professor, depende. Tá? Depende, para mim, em produtos de madeira é uma ótima resposta. Sabe por quê? Sabe quanto custa um assoalho de jatobá? Um assoalho de jatobá, tábua corrida, madeira maciça para fazer piso, a gente vai ter no mercado aí talvez a 300, 400 reais o metro quadrado. Tá? 300, 400 reais o metro quadrado. Um carpete de madeira de eucalipto, de HDF, talvez pague 20 reais o metro, tá? Então é assim, então é assim, Esther, depende, né? Eu já falei, essa evolução dos produtos de madeira, fiz essa brincadeira, já agora eu começo a ficar confuso nas turmas, tá? Mas o HDF, ele é um produto super adequado para a vida contemporânea. Então, por exemplo, vocês vão se formar, vocês vão ter um primeiro emprego, se tudo der certo, eventualmente vocês aluguem um pequeno apartamento, depois vocês compram um apartamento, uma pequena casa, mobiliam essa casa, põem o piso, depois vocês compram uma casa maior, vão casar, depois separam. Então, assim, hoje em dia, essa história, vou pôr um assoalho de ipê, de jatobá, de cumaru na minha casa, é uma coisa muito mais cara, muito mais definitiva, né? Então ninguém vai sair do primeiro emprego, alugar um apartamento por um assoalho de jatobá. Eu acho que não, tá? Então, assim, depende, né? Depende da aplicação. Por que eu falei? Eu iria no assoalho de jatobá também, mas é muito mais caro. 10 vezes ou mais, tá bom? Bom, vamos lá que eu gosto de conversar e vou tratando aqui. Bom, madeira laminada colada. Olha, essa foto aqui fui eu que tirei, sem querer me gabar, bons tempos, né?
Isso aqui eu tirei essa foto no meu período sanduíche doutorado. Essa foto aqui é do pavilhão da Expo 98 em Lisboa, que eu fiquei lá uma parte do meu doutorado no laboratório de Lisboa, que chama Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e eles fazem algum suporte lá para obras de madeira na Europa, principalmente Portugal e Espanha. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, foi bem legal essa experiência. Fiquei lá 2 meses nesse laboratório e esse era um dos produtos, que é a madeira laminada colada, que a gente fez uma avaliação lá nesse pavilhão. É a estrutura de um ginásio, não sei se alguém já conheceu, mas se forem, tiverem a oportunidade de ir para Portugal, fica num bairro moderno lá de Lisboa, que eles chamam de Pavilhão da Expo. Foi uma grande exposição que teve em 1998 e quando foi inaugurado esse ginásio aí, até hoje é um ginásio que tem shows para 80 mil pessoas, se não me engano, e toda a estrutura dele é em madeira laminada colada. Então essas vigas aí que estão aparecendo na tela, eu sinto muito aqui uma pena que não tem uma referência, mas aqui ó, cabe quase uma pessoa aqui embaixo, tá? Essas vigas são imensas. E isso são peças de madeira coladas uma na outra. Essa tecnologia aqui de madeira colada, uma peça na outra, ela é uma tecnologia hoje, atual, no mercado internacional, para grandes estruturas de madeira muito utilizada, tá? Então, na verdade, esse nome aqui eu não gosto muito, porque, na verdade, isso não são lâminas de madeira na nossa concepção, isso são peças serradas. São peças serradas coladas uma na outra, formando esses blocos de peças muito grandes para fazer grandes estruturas, tá bom? Então, isso a madeira serrada, geralmente é utilizado madeira leve, tá? Para isso, formando grandes vigas para grandes estruturas, é o que a gente chama de madeira laminada colada. Bom, passando disso, uma coisa mais ou menos parecida são os painéis sarrafiados, ou os painéis que, na verdade, o sarrafiado era um produto da geração anterior, e a gente passa a chamá-lo de EGP, que é o painel colado lateralmente. Tá? Tem uma fábrica no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, chama FloSul. A FloSul trabalha muito com esse painel. Eles batizaram isso de Eucalyptus Glued Panel, ou painel colado de eucalipto. E aí tem uma historinha também. O IPT lá em São Paulo trabalhou com esse produto. Essa mesa aqui, que a gente chamava de estação de trabalho, olha que bacana. Eu tenho uma relação muito sentimental com esse móvel. Vou contar rapidamente para vocês. Essa escrivaninha chama estação de trabalho em painéis de eucalipto, alguma coisa assim. Ela ganhou um prêmio de design lá em São Paulo. Era a mesa de trabalho do meu orientador de mestrado, o professor Márcio Augusto Rabelo Naus, engenheiro florestal da 3ª turma de engenheiros florestais do Brasil, que faleceu em 2018, no Natal, na noite de Natal. Ele teve um infarto e faleceu. Acabou com o meu Natal, um grande amigo, um grande mestre, e ele usou essa escrivaninha aí até o dia que ele se aposentou. Quem desenhou isso foi um aluno dele, ou uma aluna, não lembro bem, de uma disciplina. O professor Márcio Naus era do IPT, meu orientador de mestrado, e ele dava uma disciplina de design em madeiras para a Escola de Belas Artes da USP. Super legal. Enfim, resumindo, pessoal, esse móvel ganhou um prêmio de design. Era um móvel para usar computador. Na época não se usava muito notebook ainda. Hoje estou aqui também com desktop, mas colocava o computador aqui, a impressora aqui embaixo, o monitor aqui em cima, e ele foi todo produzido com pequenas peças de eucalipto coladas, tá?
Então é um exemplo bacana aí. Essa foto fui eu que tirei também, se não me engano. E, enfim, era a mesa de trabalho do meu orientador. Isso aqui são produtos daquela indústria que eu falei para vocês, da FloSul, que vende esses painéis para indústrias moveleiras, tá? Então são painéis coladinhos de peças de eucalipto. Existe um contexto no desenvolvimento desses produtos que é o seguinte: vocês tenham essa percepção, por favor. Conforme a gente for vendo essa evolução de produtos de madeira, a gente tem que ter em mente que as árvores ou as toras de madeira, já falei, né, naquela introdução na disciplina, que existe uma forma inevitável, que é complicada de mexer, que é a tora que saiu do tronco da árvore, né, aquela encrenca que eu chamei. Então, conforme a gente evolui com esses produtos, a gente aproveita melhor e em maior quantidade, eficiência e rendimento a matéria-prima, tá? Vamos ver se ninguém está dormindo aí. Quando a gente produz madeira serrada, pessoal, a gente vai falar bastante disso na aula de resíduos, etc. Quando a gente produz madeira serrada, quem dá um chute de qual é o rendimento desse processo? Pegar toras de madeira, serrar, produzir tábuas. Quantos por cento nós aproveitamos e quanto por cento é gerado em subproduto ou resíduo? Quem dá um chute aí no chat? Qual é o rendimento? Qual que é o aproveitamento de uma tora de madeira para produzir madeira serrada? Alguém chuta? Carlos, eu ia falar isso, viu? Bom, o Carlos deu a melhor resposta possível, depende. Agora vem uma pergunta que agora eu vou colocar você na parede, Carlos. Depende do quê? Vamos lá, quem me responde? Porque a resposta foi excelente, depende. Depende do quê? Esse aproveitamento. Depende de várias coisas. Bom, a finalidade pode ser. Que mais? Boa, Samuel. Da tortuosidade da tora, qualidade da madeira. Vou adiantar aqui. Depende do equipamento, do processo, da espécie, da qualidade da tora, da tortuosidade, da finalidade, do tamanho da tábua que eu vou produzir. Depende de um monte de coisa, tá bom? Mas eu vou dar uma informação aqui para vocês que depois eu vou tentar justificar, comprovar por A mais B. Na transformação de uma tora de madeira em peça serrada, mais da metade é perdida ou é gerada em resíduo, tá bom? Mais de 50%. Quando a gente produz peças serradas, tá? O aproveitamento é, na grande maioria das vezes, menor do que 50%. Quando a gente faz esses painéis sarrafiados, aglomerados, compensados, a gente aproveita melhor a madeira, tá bom? A gente vai voltar nisso. Bom, alguém já viu isso daqui, sim ou não? Já viram esse tipo de painel? Aumentem a tela aí, quem está no celular, quem está no computador, mas acho que dá para ver, essa imagem tá boa. Nunca viram esse painel aqui? Quem já foi na nossa sala de aula lá do laboratório? Acho que já foram, Esther, Eric, já foram, né? Olharam para cima lá, aquele forro, isso, cara, aquele teto lá do laboratório, da sala de aula é desse material aqui, tá bom? Bom, mas olha que legal, vou falar. Esse daqui, pessoal, é o tal do... Quem lembra do nome do material? Alguém chuta aí? Que material que é esse aqui? Alguém lembra? Estão ouvindo esse barulhinho aí? Esse é o barulhinho de esperar a resposta, ó.
Quem lembra desse material? Ninguém. Bom, pessoal, esse daqui é o famoso USB, tá? USB. Já ouviram falar de USB? É o teto da nossa sala de aula lá do laboratório. Essa imagem que está na tela não é no Brasil, né? Aqui tem neve, ó. E lá no Canadá, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, na Finlândia, etc., eles usam esse material para coisas incríveis, para fazer quase que a casa inteira, a construção inteira. Quem já viu aí os Irmãos à Obra? Aqueles dois gêmeos bonitões que tem aí na GatoNet, na TV a cabo. Irmãos à Obra, já viram? Já? Não tem aqueles lance que eles tiram a família da casa, daí quebra a parede, assim. Eles adoram fazer isso, pegar uma marreta, dá pro dono da casa, daí quebra a parede. Geralmente é parede disso daqui, ó, tá? Parede de USB. Eles fazem essas paredes com esse material, fazem um sanduíche para ficar um bom isolante também, fazem um colchão, passam toda a estrutura elétrica, encanação, hidráulica dentro dessas paredes. Obviamente, pessoal, isso que eu estou mostrando aqui para vocês, não é uma casa pronta, tá? É uma casa que está sendo construída. Ali atrás tem uma casa pronta, ó. Mas essa daqui está sendo construída. E aí o USB é um material muito versátil. Pessoal, isso daqui são lascas. Lascas de madeira colada. Então foi importante o desenvolvimento de um equipamento que pudesse fazer essa lasca, tá? O desenvolvimento de matéria-prima para isso é feito com madeira leve. No Brasil a gente já tem fábrica de USB, a Macisa do Paraná produz USB de pinos. Tem o fator de compactação, então vão capitaneando aí as informações. A chapa produzida é uma chapa de densidade maior do que a madeira de pinos e ela é uma chapa estrutural. O que a gente diz de um produto estrutural? Então, um produto estrutural é um produto de maior resistência, que pode ser utilizado em componentes estruturais da construção. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, parede. Então, faz parede com isso, faz piso, faz subfloor, que eles chamam, que é o subpiso. Tá bom? Bom, deixa eu dar uma aceleradinha aqui. O Oriented Strand Board, ele é uma sigla que vem do chapa, tá bom? A história do board a gente pode traduzir como chapa ou painel, orientada de strands. Strands, para mim, a melhor referência em português é uma lasca de madeira. Uma lasca é uma coisa comprida, fininha, e uma largura de 1 ou 2 polegadas. É uma lasca. Por que é orientada? Porque no seu processamento, na sua concepção, essa lasca ela tem uma certa orientação em função do comprimento da chapa. Ela, na verdade, é aleatorizada ali, colada uma na outra. Essas lascas são coladas umas nas outras, formando essa chapa. Mas existe um objetivo que é em cima e embaixo do painel a gente ter uma certa orientação, tá bom? Essas duas imagens que vão aparecer agora são diferentes. Quem reconhece essa calçada aqui? Onde é que é isso aqui? Cadê os carioca Zona Sul aí? Tem carioca Zona Sul aí? Os cariocas Zona Sul? Calçadas da onde? Essas calçadas são famosíssimas no mundo inteiro. Boa, Marjorie. Calçadas de Copacabana. Isso daqui, olha, é um USB que tem uma resinazinha fenólica que ele é vendido como USB para uso externo, que aguenta chuva.
É a mesma chapa dessa casa aqui, a mesma chapa, só que ela tem uma camadinha de uma resina para ficar mais resistente à água. Bom, isso daqui foi o melhor exemplo que eu usei. Opa. Eu acho que tem outras fotos daqui. Deixa eu fazer uma baguncinha aqui. Ah, não tem, não é nessa aula não, para aparecer. Mas isso daqui é o que a gente chama de tapume de obra. Então no Brasil, por ser um material acessível, versátil, leve, o USB é um material que tem sido muito utilizado para tampar a obra. Então vamos fazer uma obra, faz uma estrutura de USB de tapume de obra e faz a obra. Lá fora, no exterior, faz isso daqui. Faz a casa inteira. Aqui o que a gente faz? Faz o tapume de obra e depois joga fora. Ou faz um uso provisório. É errado fazer isso daqui? Se perguntarem para mim, é errado? Depende. Depende. Não é errado, é um material que se presta para fazer isso aqui, tá? Fazer tapume de obra. Mas é muito mais legal, né? Na minha singela opinião, é muito mais legal, muito melhor de bom fazer isso daqui, né? Construir a casa. Existe uma analogia interessante que eu gosto de usar durante a disciplina, que é por quanto tempo a gente vai fixar a madeira em um produto, tá? Então, para mim é muito claro, nesses meus anos de aprendizado, de trabalho com madeira, que a madeira ela tem que ser fixada pelo maior tempo possível, né? Então, quando a gente faz uma casa de madeira, a gente quer que aquela casa de madeira dure 20, 30, 40, 50, 100 anos, né? Quando a gente faz uma casa de madeira. Já falei, existem construções na Europa, século I, século II, 2000 anos, construções em madeira, tá? Acredita em mim, talvez alguns de vocês já tenham oportunidade de ver. Tem a igreja de Catedral de São Pedro, em Veneza, que ela tem estruturas de madeira que, se não me engano, é isso, é século I ou século II. Tá? O Brasil foi descoberto quando? Ano 500, né? Século IV, 5, né? Tem construções de madeira na Europa do século I. Tá? Que é de 0 a 100. Nós estamos no 2000, ano 10, 20, 30, 40, anos 20. Então, assim, essa concepção da fixação do produto, da durabilidade, é importante. Tá? E a gente tem situações onde a gente usa um material de madeira por alguns meses, às vezes por algumas semanas. Tá? Revestindo uma... Não é errado fazer isso, a madeira se presta a isso também, mas na minha singela opinião é muito mais legal fazer isso. Tudo bem? Samuel, alguma dúvida? Pessoal, quiser ligar o microfone, viu, perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Eu falo muito, né? Falo demais. Tá, boa pergunta, Samuel. Quanto tem validade de quantos anos? Não, é super possível no Brasil. A gente já tem, sim, algumas coisas, mas o que você está colocando aí é verdade, Samuel. Existe primeiro um preconceito no Brasil. O brasileiro não quer morar numa casa de madeira, né? Agora eu lembrei uma coisa que eu sempre faço. Não é muito da época de vocês, mas vocês conhecem a história dos 3 porquinhos? Conhecem os 3 porquinhos? Os 3 porquinhos? Quais são as casinhas lá dos 3 porquinhos? Lembram? Que o lobo vai invadir, pegar os porquinhos. Quais são as 3 casinhas? Isso. Só não é dessa ordem aí, Carlos. É palha, madeira e tijolo, né? Ou seja, a madeira fica ali meio... Logo depois tem a casa de palha, depois vem a casa de madeira e depois vem a casa de tijolo. Então o brasileiro, ele vai nessa, né? Ele não quer ter a casa de madeira, né?
Então a casa de madeira no Brasil, existe alguma coisa no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de alguma tecnologia que veio da Europa, de pessoal de descendência europeia que mora em casas de madeira, ou então ela é muito vinculada à segunda construção. Então o cara ganha dinheiro, fica rico, daí ele vai fazer uma casa em Campos do Jordão, em Itaipava, né, na região serrana, e aí ele constrói um sobrado de madeira, todo bonito. Ou então a casa de praia do paulista, lá vai fazer uma casa de madeira. Ou então tem no norte e nordeste uma certa referência a construções de baixa renda, né? Então, vamos lá, respondendo Samuel, existe tecnologias no Brasil, a Batistella, algumas empresas vendem já essas casas baseadas em painéis, mas primeiro, por ter um mercado pequeno, são casas caras ainda, tá? Então, difícil competir com a construção de alvenaria. Eu tenho um colega de doutorado, chama Guilherme Stamato. Guilherme trabalha com isso, ele era engenheiro civil, fez doutorado junto comigo, e ele projetava e foi trabalhar numa empresa de venda de casas de painéis de madeira. Tá? E ele tem uma palestra muito boa que eu assisti uma vez. Ele dá todo esse histórico, ele fala aqui 4 horas para responder essa pergunta do Samuel. Tá? Por que no Brasil a gente tem muito pouca coisa de construção de madeira, tem linhas de financiamento, BNH, Minha Casa Minha Vida, seguros, que não consideram a madeira como elemento construtivo. Tá? Eu não estou muito atualizado nisso, mas há pouco tempo atrás, uma casa de madeira você não conseguia fazer seguro contra incêndio, roubo, etc. Não conheço, talvez já tenham, programas habitacionais, tipo Minha Casa Minha Vida, o antigo BNH, etc., que consideram a madeira como elemento construtivo. Não, tá bom? Então tem bastante coisa, a gente vai falar mais disso, tá, Samuel? Bom, vamos lá. Adiantando aqui. Esse daqui também tem uma relação muito importante com esse material, que a gente vai ver algumas imagens, que é o LVL. O LVL, ou traduzido PLP, teve um primeiro trabalho há quantos anos já atrás? Há cerca de 15 anos atrás, 20 anos atrás, o professor Jorge Matos, é um professor da Federal do Paraná, fez os primeiros LVLs do Brasil em escala de laboratório. O segundo estudo de LVLs mais detalhado foi a minha tese de doutorado. Tá? Eu tenho os materiais lá até hoje no laboratório, mas a gente fez lá em São Carlos, no laboratório que eu trabalhei, no doutorado, LVLs de eucalipto. Então tá, o que é o LVL? É um produto estrutural resistente de lâminas de madeira. Para entender o que é o tal do Laminated Veneer Lumber, ou Lumber é uma tradução para madeira estrutural. Vou fazer uma brincadeirinha aqui rápida, mas que é importante para algumas coisas e eu não falei disso ainda. Estão conseguindo ler aí? O que a gente chama do inglês de wood, lumber, timber ou soundwood, como é que a gente traduz isso no Brasil? Madeira, tá? Então, nos trabalhos acadêmicos ou nas publicações em inglês, a gente tem várias traduções para madeira, tá? Wood, lumber, timber, soundwood. Já ouviram? Tem aquela marca bacaninha, né? Que é o Timberland, né? Que é a terra do madeireiro.
Tem a Lumberjack. Lumberjack é um produtor de produtos de madeira, equipamentos para madeira. Então, no inglês, na área técnica e acadêmica, a madeira pode ser traduzida com vários termos em inglês, tá? O lumber, ele tem uma concepção mais ligada a peças estruturais, peças resistentes, tá? O timber, tem o timberman, o timberjack, também tem o timberland. O timber é a madeira serrada, tá? Ou é a madeira bruta ainda a ser trabalhada. E o salmwood, salmo é serra, tá? O salmwood, ao pé da letra, é madeira serrada mesmo. Tudo bem? Então aqui o laminated veneer lumber, que é o material que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. O laminated veneer lumber seria a madeira estrutural laminada a partir de folhas de madeira. O veneer são folhas de madeira, tá? Então, madeira estrutural laminada de folhas de madeira. No Brasil, o Jorge Matos, que fez aquele primeiro trabalho que eu falei para vocês, ele traduziu o LVL para painel de lâminas paralelas. E aí, galerinha, vem uma informação muito importante que eu vou aumentar aqui para vocês, que vem desse pequeno quadro aqui, que é da minha tese de doutorado, tá? Não lembro, acho que fui eu que desenhei isso no computador. Já tem aí doutorado, foi 2005, 16 anos, estou ficando velho. Bom, isso daqui é uma comparação de um produto, então, da segunda geração, tem a ver com o processamento, tem a ver com a concepção do produto, que é o compensado, que é esse produto aqui, tá? Então é uma comparação do compensado para o laminated veneer lumber, que é esse produto que tem essa concepção aqui. O que vocês estão vendo de diferença aí entre um produto e outro? E vamos falar disso de uma vez por todas para ninguém esquecer mais. Da onde saiu esse nome que não tem nada a ver com madeira, né? Da onde é que saiu esse nome de chamar esse produto de chapa de compensado ou de compensado de madeira? Alguém sabe essa resposta? Já teve lá com o Edivar, talvez com o Alexandre Miguel. Por que a gente chama esse painel? Acho que compensado todo mundo já viu, né? Compensa as forças. Explica melhor aí. Marjorie, liga aí o áudio, vai. Vamos ouvir um pouco vocês. Ninguém fala nada. Será que nas outras aulas vocês falam assim também? Vou fazer um teste. É por aí mesmo a resposta. Quer explicar, Marjorie? Ou tem vergonha? Vai falar, caiu minha internet. Bom, vamos lá. O compensado é mais ou menos por aí mesmo que a Marjorie está colocando. Existe uma compensação de forças de retração da madeira que ela é muito melhorada, tá? Tá escutando? Estão me escutando? Tudo bem? Posso continuar? Tá. Algum probleminha aí, Marjorie? Tá? Bom, vamos lá. O compensado, pessoal, ele tem essa característica aqui de, na sua concepção... entendi. Tá bom, Marjorie, escapou de falar aqui com a gente. Não, relaxa, vai, eu vou aqui, ó.
Estão vendo as lâminas? Lâminas cruzadas a 90 graus. Uma lâmina assim, outra lâmina assim. Fazendo esse sanduíche de lâminas cruzadas a 90 graus. A lâmina da lâmina adjacente. Bom, o que... Ah, então eles entraram como ouvintes, tá certo. Tem que entrar como voz ativa ali, ativar o microfone. Tá, mas vamos lá, para não perder o raciocínio. Então o compensado, ele tem essa situação de montagem de um produto que vai ter lâminas cruzadas. Essas lâminas cruzadas, elas fazem com que o material ganhe uma estabilidade dimensional muito grande, tá? Então ele tem uma alta estabilidade dimensional. O que eu chamo de estabilidade? O material não empena, não racha, não contrai, não aumenta seu volume. Ele é um material estável. A madeira, ela tem essa característica de trabalhar em função principalmente da variação de umidade relativa do ar, ou se ela tomar chuva, tomar contato direto com a água. Então a madeira incha e retrai em função das fibras da madeira trabalharem dessa forma em relação à umidade. Então imagine isso aqui, uma fibra, tá? Eu desenho isso no quadro, mas aqui não vou conseguir. Quando a fibra recebe água, ela incha e faz assim, fica mais gordinha. Quando ela seca, fica mais magrinha. E aí a madeira aumenta o seu volume e diminui. Só que isso acontece no sentido tangencial só. Tá? Então, se a gente parar para analisar, depois vocês ouvem isso, a gravação, para entender super melhor, porque eu poderia falar um monte aqui também sobre isso. Existe só um sentido, ou isso acontece muito mais intensamente num sentido de movimentação da madeira. Então, quando a gente cruza lâminas, a gente ganha muito em estabilidade do painel. Ao contrário dessa peça aqui que eu trabalhei no doutorado, que chama LVL, que a gente tem como objetivo um produto de maior resistência mecânica. Então, para fazer esse produto comprido na forma de vigas, a gente cola tudo no mesmo sentido. E aí a gente ganha muito em resistência, mesmo porque tem várias características que vão levar a alta resistência desse painel. Uma delas é a característica que ele tem de ter muita cola, muito adesivo, muitas linhas de cola. Então, outra informação tecnológica que a gente tem é a seguinte: quando a gente tem um material colado de madeira, a gente tem um material muito mais resistente em termos de estabilidade dimensional e da resistência proporcionada por essas linhas de cola. Não sei se alguém já teve essa explicação, mas quando a gente cola uma madeira na outra, essa resistência da colagem ela é maior do que a resistência do próprio material. Então existe um ensaio interessante na área de painéis e etc., que chama resistência na linha de cola. Quando a gente quer descolar duas peças de madeira coladas, ela tem que quebrar a madeira e não descolar a peça. Tá bom? Bom, então fica aí registrado essa diferença do LVL para o compensado. O LVL no mercado internacional, a gente faz grandes estruturas. Esse é um exemplo de uso aqui nacional para fazer portas em LVL, tá? Uma indústria lá de São Paulo, a gente visitou em 2006. Bons tempos, né, pessoal? Éramos felizes, não sabia. Levamos alunos, fizemos uma viagem, visitamos fábrica de portas, janelas, serrarias. Se Deus quiser, a gente vai voltar a ter tudo isso, tá? Então essa porta é feita de LVL e esse produto, enfim, ele é mais utilizado no exterior. Vai aparecer mais algumas coisas quando ele for utilizado junto com o USB, eu vou mostrar para vocês. Bom, essas imagens aqui são do meu
período sanduíche lá em Portugal. Isso aqui estava sendo avaliado no laboratório que eu trabalhei. É a mesma coisa que aquele painel USB, só que para fins estruturais. Então, gostaria que vocês fossem tendo essa percepção. Madeira estrutural, viga, pilar, caibro, terça, madeira estrutural numa obra, numa construção ou mesmo num móvel, né? O pé do móvel, a estrutura interna. Então existe a concepção do uso da madeira estrutural, do uso estrutural da madeira. Madeira, devido à sua resistência, leveza, resistência específica, é um material que pode, deve e é muito utilizado para fins estruturais, para resistir a cargas e forças. E da mesma forma, a madeira pode fazer revestimentos, fechamentos, forro, lambri, móveis também, esquadrias, onde os usos não são propriamente estruturais, mas são partes importantes da estrutura, como o fechamento de uma parede, um forro do teto, um piso. O piso é mais ou menos estrutural também. Tudo bem? Então esse conceito aqui do paralel strand lumber, olha lá, lumber aparecendo sempre com uma referência mais estrutural, de madeira com exigência mecânica, tá? Então o OSL, Oriented Strand Lumber, são essas vigas aqui de lascas de madeira coladas para fazer estruturas, tá bom? Produto super moderno aí de madeira. Vamos lá. A gente vai mais uns 15, 20 minutos, tá? Eu acho que não vamos acabar hoje. Na aula que vem a gente corre, acaba com isso. É a aula que vem. A semana que vem é dia 5. Deixa eu só ver que dia que é a semana que vem. Fazer um parênteses aqui. Dia 4. Se não me engano, acho que vocês lembram disso, né? Eu dou uma aula para os calouros, para o professor Bruno, e aí todo período tem uma aula de processamento que eu tenho que dar das 9 às 10 só, porque 10 horas eu atendo os calouros. Se não me engano é a semana que vem, mas a gente vai tocando o nosso barquinho aqui, tá bom? Clear Block, vamos lá. Bate-papo, chat, pergunta para vocês. Essa é fácil, hein? Inglesinho básico aí. Como vocês traduziriam um clear block de madeira? Ou o que é um clear block? Tradução ao pé da letra. Quem é o fera do inglês aí? Boa, Marjorie. Perfeito. Blocos limpos, tá? Fala inglês, Marjorie? A gente tinha que ter aulas em inglês aqui, né? Fala bem inglês? Boa. Clear blocks, né? São blocos limpos de madeira. Esse conceito é super legal. Eu preciso de mais tempo mesmo. Eu falo bastante, mostro, tenho lá no laboratório, enfim. Essa introdução eu gosto muito de fazer para que vocês tenham essa analogia do processo, produto, mercado. Ela é um pouco multidisciplinar, assim. Mas os blocos limpos de madeira no mercado de exportação é um produto nacional que vai para o mundo inteiro. Aí, mercado norte-americano, Canadá, principalmente Estados Unidos, acho que é o maior comprador de clear blocks de pinos do Brasil, principalmente das indústrias do sul. Europa, China, a gente tem muito clear block de pino sendo vendido no mercado internacional. O que a gente chama de blanks, eu não sei traduzir ao pé da letra, mas é isso daqui, ó. O blank, ele é um painel composto de vários blocos, tá? Isso daqui também é um blank, ó. Eu vou aumentar aqui. Se vocês conseguirem ver bem, aqui dá para ver bem. Tem uma emenda aqui onde eu estou passando o mouse. Então, o que é um clear block? O clear block é esse daqui, ó.
É só isso daqui, tá vendo? Eu não vou conseguir passar direito. Aqui tem um clear block, aqui tem outro clear block. São blocos limpos emendados formando o que a gente chama de blanks. Tá bom? Tá dando para entender? É ruim, né? Eu queria muito assistir uma aula minha um dia. Não sei como é que vocês enxergam aí. Alguns estão no celular, mas enfim. Por que a gente chama isso de bloco limpo? O que não tem aí que poderia ser alguma coisa que suja a madeira, entre aspas? O que ele tá bem limpinho aí? Boa, Mariane. Nós, né? Então é um bloco limpo, bonitinho, sem imperfeições. Aqui nesse blank, aqui ó, nesse do lado, acho que dá para ver bem, a gente já tem alguns nós. Tá vendo aqui? Então aqui aparecem alguns nós, ó. Nó. Alguns mercados, por incrível que pareça, o mercado americano, norte-americano, Estados Unidos, ele é um mercado interessante em alguns aspectos. Eu tinha até na minha sala umas revistas de móveis americanos, uma revista de log homes, casa de toras, assim, alguém me trouxe uma vez. E aí, alguns mercados, alguns nichos de mercado madeireiro, a galera gosta daquela característica rústica da madeira, né? Eles gostam de ver o material, ver a parede, ver a casa, o móvel e falar, pô, esse móvel é de madeira, olha, tem nó, né? Tem uma rugosidade, tem pequenas rachaduras. Então, vamos lá, a informação é a seguinte: alguns mercados específicos vão aceitar esses painéis com nós. Existe uma classificação da ABNT de peças serradas de madeira de pinos, onde tem qualidade A, B, C, D, e qualidades B, C, D são peças que aceitam o que a gente chama de nó vivo. Lá no meu laboratório, eu fico falando toda hora isso, eu tenho um mostruário do que é nó vivo, nó morto. O nó vivo são esses nós aqui, que a gente vê o nó, mas ele não solta da madeira, né? O nó morto é aquele nó que faz um buraquinho, se você forçar ele cai e fica um buraco, já viram isso? Mas esses nós vivos, de forma estrutural, eles não são defeitos, eles talvez tragam uma alteração estética, mas é diferente esse material desse daqui, né? Ó, esse aqui é bem limpinho mesmo, tá bom? Bom, então o que a gente chama de clear blocks ou blanks é um produto que pretende, e até hoje não é considerado, uma commodity. Vamos lá, eu adoro falar isso porque eu aprendi. Eu ia falar há pouco tempo, não, já tem um tempo que eu aprendi isso. Eu não sabia direito também o que é uma commodity. Já ouviram falar de commodity? É um termo do inglês, se não me engano, ele na tradução seria mercadoria. Tá? Uma commodity, ou commodities, né? Ela, no Brasil, ela é considerado, uma commodity é considerada um produto que possui padronização, alcança mercados de exportação, possui uma organização grande em termos de controle de qualidade e padronização. Então a gente tem várias commodities agrícolas. Sabe quando a gente está assistindo o Globo Rural e fala lá o preço do boi gordo, a saca de soja, a saca de arroz, o quilo do café, a tonelada de carne, não sei das quantas. Isso tudo são commodities agrícolas, tá? Já viram isso? Sabe quantas commodities nós temos na área florestal?
quase nenhuma. Eu tenho uma dúvida se a celulose branqueada de eucalipto ela já é considerada uma commodity. Commodity é uma coisa que tem... Eu não entendo quase nada disso, muito pouco, mas são informações interessantes para vocês até confirmarem isso que eu estou falando. Tá? As commodities são produtos que têm o preço ditado pelo mercado. Então, se você se cadastra numa associação de produtores, uma cooperativa, uma regulamentadora de normas técnicas, possui um selo, né, de alguns mercados, alguns produtos, etc., você passa a pertencer a esse mundo das commodities. Então, o quanto você produzir, você já sabe quanto você vai ganhar, porque você tem garantia do preço, do valor de mercado. O Clear Block de eucalipto, ele tem um trabalho para se tornar uma commodity florestal, mas ainda não é, tá? Mas ele é um produto que tem sido melhorado, classificado, normatizado, trabalhado por associações do sul do país principalmente, para ter preços ditados pelo mercado. Tudo bem? Deu para entender? Mais ou menos? Bom, então a gente acaba aqui. Talvez seja um bom lugar, porque eu preciso realmente acompanhar o final da discussão. Ali tem um ponto de pauta da reunião da pós-graduação que eu vou participar. E daqui para frente a gente continua na aula que vem, mas eu queria gastar esses últimos 5 minutos aqui da nossa aula síncrona. E quem quiser, quem estiver gostando do tema, essa aula já está no quiosque para quem chegou depois, tá bom? Já está no... Desculpa, quiosque, no SIGA. Tá vinculada à aula do dia 18, mas vocês encontram esse material lá. E a gente vai trocando informação, pergunta, se alguém quiser perguntar, falar, pôr um link no nosso grupo. Precisamos movimentar lá o grupo, tá bom? E já está lá o meu canal no YouTube também, o link para as aulas que vão ser gravadas. Sempre ou à tarde ou até o dia seguinte eu coloco o vídeo da aula, tá bom? Demora um pouquinho para carregar no YouTube, ele transforma a gravação e tal, mas eu faço isso sempre no período da tarde, geralmente. Bom, então, pessoal, hoje, muitos desses produtos que a gente viu, só para passar um gostinho aqui do que a gente vai ver a aula que vem, olha que legal, isso aqui é um MDF colorido de uma fábrica lá em Portugal. Os portugueses produziram, olha esse stand aqui, eu visitei quando morei lá um pouquinho em Portugal, 2 meses. Tudo MDF, e é um MDF que eles tingem as fibras para ele ficar colorido, olha que legal. E aí, esse entalhe, esse trabalho no produto, você não precisa pintar, o produto já é todo colorido, mesmo quando entalhado, furado, processado, você só passa uma resina. E essa Valchromat, tem material deles na internet, é uma indústria muito inovadora de chapas de madeira, que produz isso na Europa. E para vocês terem uma ideia, tem até um fato engraçado. Isso daqui, esse material, a gente foi numa exposição lá em Lisboa, de uma feira de produtos e máquinas florestais, e essa empresa estava fazendo propaganda desse material. E olha, pasmem vocês, tinha um aquário. Eu tenho essas amostras lá no meu laboratório. Eles tinham um aquário com peixinhos, com as amostras do produto dentro do aquário. Aí o português que estava comigo, que foi meu orientador, José Saporiti, grande amigo até hoje, foi meu supervisor lá em Portugal. Ele falou assim: Alexandre, isso aqui eles devem trocar a cada 15 minutinhos, eles tiram e trocam. Porque deixava a gente muito incomodado mesmo. A peça de MDF dentro de um aquário. Então, super resistente à água. Porque o MDF, não sei se alguém já tem móveis de MDF em casa, já viu. Eu tenho um exemplo aqui que seria muito legal mostrar para vocês. O banheiro que a gente comprou um móvel de MDF, é o gabinete do banheiro. E ele já está inchando, já tem uns 15 anos.
Está inchando, já está meio irregular, então ele não é tão resistente à água como ele promete ser. Bom, então a aula que vem a gente vai falar da mais nova geração que substitui essas siglas todas, que são variações sobre alguns temas. Então tem o MDF colorido, tem o LVL sendo usado com SB, produtos intermediários, ou seja, hoje a gente tem um produto que ele fica no meio do caminho entre o compensado e o LVL. Ele tem algumas lâminas em paralelo e algumas lâminas a 90 graus. Então ele é um produto resistente e estável. Vou mostrar a aula que vem. Novos produtos à base de resíduos. Então é um tema que eu gosto de trabalhar. Tem até uma disciplina sobre resíduos hoje. Mas eu vou falar para vocês o que dá e o que não dá para fazer de resíduos. Mostrar algumas chapas, painéis, produtos super legais feitos à base de resíduos. E algumas composições, tá? Madeira com plástico, madeira com cimento, madeira com resíduos de PET, algumas coisas aí bacanas. Então, a aula que vem, acho que a gente chegou mais ou menos na metade de tudo que eu queria falar. E, enfim, 1h30 de aula, cansado, falando pelos cotovelos, vocês não devem estar me aguentando mais. A gente termina essa aula, prometo, a aula que vem. São poucos alunos, pessoal. Eu acho que eu prometi professor Bruno mesmo, tem que ver minha agenda. A aula que vem às 10 horas eu vou receber os calouros. Mas a gente vai talvez mudar de sala e eu vou convidar todos vocês a participarem, darem um oi, acompanharem o calor, fazer uma apresentação, falar de dinâmicas do curso, de atualidades, tá bom? Vou dar uma incrementada nessa aula. Bom, então mais uma vez, peço desculpas aqui, estou com um olho no peixe, outro no gato, ali acompanhando a reunião da pós. Tem um ponto importante sobre prazos que eu quero acompanhar, preciso estar lá. Tudo gravado, logo mais no nosso canal do YouTube, aula confirmada semana que vem e terminaremos essa introdução das gerações de madeira, tá bom, pessoal? De boa, Carlos, obrigado, viu? Carlos, Esther, Carla, Mariane, Marjorie, vou pôr a Marjorie no grupo agora, eu faço isso mais rápido no celular, tá bom, Marjorie? Tá rolando umas coisas legais no grupo, né? Aí eu vou repetir as últimas mensagens para você ver, tá bom? Valeu, Mirielle, Samuel, muita saudade de todos. Cara, essa semana me deu uma saudade de dar aula. Eu gosto de dar aula. Dou aula com o maior prazer, não sou o melhor professor do mundo, longe disso. Mas o que eu gosto de fazer, o que eu mais sonhei em fazer como profissional é dar aula, é estar na aula. Então isso aqui me incomoda, a gente fica meio desajeitado, tá bom? Valeu, valeu. Também, Mirielle. A gente vai ter que ter um recomeço.